Alô, Flamengo, seguinte, quer o Marcos Antônio? Beleza, a gente vende. Agora o preço aumentou, é 50 milhões de euros. Acabou, meu irmão, acabou. Agora é 50 milhões de euros, não tem jeito. Porque o que joga de bola o Marcos Antônio, o quanto é importante o Marcos Antônio para esse time, é 50 milhões de euros. Não tem mais cabimento o São Paulo querer um valor menor do que esse. É óbvio, né? Quando vir no papel, a gente sabe. E o Marcos Antônio, ele não é um jogador de fazer gols. A gente viu nesse jogo contra o Santos, mas é um jogador muito importante. A assistência que ele dá para o Luciano, o quanto ele faz esse time jogar, o quanto ele faz esse time andar. Eu sempre falei, né, que jogadores do São Paulo, todos eles, ao meu ver, todos eles são negociáveis. Mas eu tô começando a achar que o Marcos Antônio é inegociável, cara. Eu acho que o time tem que jogar por ele, tudo tem que passar por ele, o time é outro quando ele está bem. Gostei bastante da partida dele e ó, vamos de uma informação importante. Eu sei que tem circulado muita coisa aí sobre o Marcos Antônio e eu posso cravar para vocês. O Marcos Antônio, ele não pediu para ser negociado. Não fez esse pedido, a diretoria do São Paulo, o staff do atleta não fez esse pedido. O Marcos Antônio tem deixado muito claro de que a decisão estará nas mãos do São Paulo. Então, confia em mim nessa. Eu não posso revelar a pessoa, ou as pessoas, né? Foram duas, que me falaram isso da parte do atleta, porque me pediram em off, para não revelar de fato quem são essas pessoas. Mas são o suficientes para eu te falar. O Marcos Antônio não pediu para sair do São Paulo. Ele não pediu para ser negociado. E eu deixei isso muito bem claro já há um bom tempo, tá? Então, como ganhou força no fim de semana, eu só quero trazer isso. Ele não pediu. E se for para ficar, ele vai ficar da mesma forma, tá? O Flamengo ainda está de olho, deve realizar uma proposta, mas o São Paulo tem sido irredutível, mas isso aí a gente já falou. O ponto é, o Marcos Antônio é crucial para esse time. E me arrependo amargamente de ter falado que 15 milhões de euros tinha negócio. É mais, porque o impacto negativo que isso pode ter dentro do time do São Paulo é inegável. Então o Marcos Antônio é o motorzinho desse time, ao mesmo tempo ele é o cérebro desse time, ao mesmo tempo ele é o arco desse time. Então é impressionante como joga de bola o Marcos Antônio. E acho que um São Paulo diferente para esse ano passa muito pelos pequenos pés de Marcos Antônio, que mais uma vez jogou muita bola. Comecem a reparar nas movimentações do Marcos Antônio, ele não para em nenhum instante. Por mais que ele tenha essa fragilidade defensiva, ele compensa. Ele toca a bola aqui, ele dá um lançamento lá e se você reparar, ele vai lá no lançamento. Ele dá o lançamento e aparece lá depois para jogar. É impressionante a qualidade que tem o Marcos Antônio e estou cada vez mais me encantando por ele. Então, Flamengo, 50 milhões de euros e nada de parcelamento não, tá? É no Pix, é no ato da compra, tá? Tem que estar lá, chegar aqui a notificação lá do Banco do São Paulo, ó, caiu, ó, 50 milhões de euros, Pix de, como é que é? Clube de Regatas do Flamengo. Chegou o Pix, senão não tem negócio, tá? Aproveitando também essa pegada, eu vou deixar o Alan para depois, que a gente tem uma atualização importante. Eu vou cravar. São Paulo bateu o martelo sobre Alan. Eu vou trazer detalhes daqui a pouco. Só o porquê o Jonathan Calleri não jogou essa partida muito por uma questão física. O Calleri, ele foi um dos jogadores que mais se desgastou na última partida contra o Flamengo. Ele jogou quase que praticamente o jogo todo contra o Flamengo, né? E a gente viu esse empenho que ele teve na partida contra o Flamengo. Ele, ao lado do Danielzinho, foram um dos jogadores que não atuaram nos treinamentos. Ele, até o Crespo, não fez um coletivo, corroborando, né? Até com a informação que a gente trouxe um pouquinho antes aqui no canal. Então, para preservar o Calleri, para não ter esse problema, até porque ele vem de LCA, o Danielzinho, ele também não participou dos treinos, mas ele teve uma boa resposta na manhã deste sábado nos testes prévios, então aí o Crespo optou por levar o Danielzinho. O Calleri já não, um desgaste físico, tanto é que ele nem entrou na partida, o Crespo quis preservá-lo, e a expectativa é de termos aí o Calleri, quem sabe, como titular contra o Santos. Eu não colocaria, porque o Tapia é o rei dos clássicos, é o terror dos rivais, já marcou contra os três, então eu iria de Tapia para começar a partida, porque, rapaz, o homem gosta de fazer gol em clássicos.
Mas o Caleri é muito mais por uma questão física, todo esse cuidado, né? Mas não foi nada de lesão, de piora, de dor, nada nesse sentido, tá? O Caleri tá muito bem, é só realmente para preservação. Ele tava com um desgaste maior, então o Crespo aproveitou para segurar um pouquinho o Caleri nessa partida, aproveitou para dar mais minutagem aí para outros jogadores. O Tapia jogou quase todo o jogo, o Lucas entrou na partida, o Luciano, o Ferreirinha, então foi mais ou menos nesse sentido que foi essa situação. E obviamente as situações, as saídas de Sabino e Enzo Dias foram também por questões de amarelo, questão Enzo Dias até uma questão de preservação, o Enzo Dias não terminaria essa partida como titular, tá? Porque não é um jogador que foi para sua segunda partida, né? Terceira partida consecutiva e ele vinha de uma lesão cirúrgica e tudo, então é até provável que contra o Santos na quarta ele não comece a partida como titular, mas vai depender muito da recuperação dele, porque ele acabou ficando fora esses 45 minutos do segundo tempo, e o Sabino porque já tinha amarelo, o Sabino inclusive que fez uma grave acusação, né, ao árbitro que tinha desrespeitado ali um jogador do Santos. Então acabou tendo essa polêmica aí também do João Vitor Gobi, que não estava mandando os jogadores para aquele lugar. Até no início do jogo, o Luciano falou pro árbitro respeitar ele. E até conversei rapidamente ali com algumas pessoas, com alguns atletas ali, e eles me falaram que esse árbitro realmente contra o Corinthians era um árbitro que fala que era o árbitro boca suja, que não estava respeitando os jogadores, estava mandando para aquele lugar, que não estava realmente tendo uma boa condução do jogo. E aí, quando eles souberam que era esse árbitro, eles já sabiam que alguma coisa ali nesse sentido iria acontecer. E os jogadores, né, a impressão que eu fico, né, com esse relato é de que o João Vitor Gobi, quando é um árbitro novo, ele não tem essa experiência de levar os atletas na manha, e aí ele acaba sendo muito incisivo para querer mostrar autoridade, mas não é desse jeito, viu, Vitor Gobi? Dá para você ainda dar uma melhoradinha nesse quesito, tá? Só rapidinho, antes de eu trazer informação sobre o Alan, o Lucas Ramon ele se apresenta agora na segunda-feira. O São Paulo vai realizar alguns testes físicos para saber como é que está a condição física dele, para quem sabe ele poder até jogar contra o Santos, mas difícil. Como ele só treinou essa temporada, eles querem entender como é que vai estar esse lado físico do atleta, tá? Cauli, a gente já falou, não tem absolutamente nada, tá? Eu até dei um exemplo no grupo de membros de que, pô, tem interesse no Cauli? Tem, mas desde aquela ocasião lá, quando o nome tinha sido ventilado, não mudou nada. O São Paulo não tem nenhuma negociação com o Cauli, tá? Zero, 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 zero. É só naquele sentido que a gente trouxe. Se o staff conseguir uma liberação que seja vantajosa para o São Paulo, e nesse caso, se vantajosa seria por empréstimo, aí o São Paulo volta a negociar, mas fora isso, nada mais, tá? São Paulo venceu o Santos, né, partida que aconteceu no sábado, 2-0, para mim poderia ter sido mais, tá? Acho que o São Paulo deu uma segurada ali, poderia ter feito 4-0, o time do Santos bem abaixo, bem ruim, hein? Esse trabalho do Vojvoda é péssimo no Santos nessa temporada, e olha que o Santos gastou na janela de transferências, hein? E o time do Santos que ainda tem muitos problemas a serem resolvidos. São Paulo foi dominante durante todos os 90 minutos, um primeiro tempo onde o São Paulo ficou 20, 25 minutos ali mais com a posse de bola, mas aquela posse meio dinizista, né? Sem enfatizar, sem conseguir ir muito mais pro ataque, mas depois conseguiu criar algumas chances importantes, conseguiu, né, uma vantagem ali na posse de bola e tudo, mas as coisas começam a sair quando o Gabriel Menino é expulso. E aí o São Paulo, com espaço, com liberdade, conseguiu construir o placar de uma maneira importante. O Lucas entrou bem, o Crespo conseguiu ver muito bem no intervalo do jogo, tirou rapidamente os 3 zagueiros, pôs o Wendel ali, tirou os 2 jogadores que estavam amarelados, colocou o Lucas até que entrou bem. Acho que agora pode ser um ponto de partida interessante para uma evolução do Lucas, ele ainda longe do ideal, mas acho que entrou muito bem nesse jogo, fez algumas ações importantes, ajudou, por exemplo, no gol do Tapia, onde a gente viu uma jogadinha ali que é bem próxima do que o Lucas pode entregar, então acho que foi bem interessante toda essa situação. Então é mais um São Paulo que realmente pode conseguir algumas soluções importantes. Vamos pegar alguns trechos agora da entrevista do técnico Hernan Crespo, ele falando sobre o Gonzalo Tapia, que foi uma peça importante do tricolor paulista. Tapia tem características, ele luta, é uma garantia que vai lutar, depois pode ter qualquer erro, mas uns jogos assim, picantes, ele está sempre, exige,
cria mal humor nos adversarios porque va, luta, briga. Acho que é um protagonista deste grupo. Fico contento porque ele é um cara muito sério, profissional e que está ganhando um lugar. Crespo, boa. Gosto bastante do Tapia, hein? Eu sei que é um jogador que às vezes nos tira do sério, mas ele é um jogador importante, é um jogador que pode agregar bastante. O técnico Hernan Crespo também falou sobre o Rafinha, a importância do Rafinha, do resultado. Bora também ver aí o que o Hernan Crespo falou e também aproveitar o gancho em seguida para ver o que ele falou também mais sobre o jogo. Fico muito contente da sua chegada porque ele conhece muito bem todos os jogadores, conhece todo o ambiente. É ainda um momento delicado e ele ajuda muito no dia a dia. Por quê? Porque conhece muito bem todos os jogadores, os funcionários, então ajuda. É um cara carismático, que positivo. Então eu fico muito feliz porque é um complemento que a gente tem neste momento. Sabe que ele pode me ajudar. Agora, para a gente fechar o vídeo de hoje, São Paulo bate o martelo. Eu conversei com o pessoal de São Paulo. Alan não será contratado pelo Tricolor Paulista, seja por empréstimo, seja em definitivo, seja numa possibilidade de envolver o Alan. O São Paulo, em caso de uma proposta oficial do Flamengo, e até foi essa aspa que me trouxe, se o Flamengo chegar nos valores que a gente acha que são vantajosos, a gente pode até conversar sobre o Marcos Antônio, mas tem que ser uma cifra muito alta, só que sem envolver qualquer jogador. Aí eu evoluo na conversa, então você me reitera de que não há mais interesse no Alan? Não é mais o jogador que a gente tem o interesse. E aí até converso com o pessoal do Alan, eles me reiteraram também que neste momento, essa semana, deu uma esquentada essa questão de São Paulo e Alan, porque partiu deles essa vontade de voltar a conversar com o São Paulo, já que o Alan, ninguém quis o Alan no mercado, tanto é que até, do que eu sei agora, o staff do Alan também está tentando enfiar ele lá no Corinthians, porque eles sabem que o Alisson era um desejo do Corinthians e acabou não se concretizando. Só que o São Paulo agora bate o martelo e não quer absolutamente nenhuma negociação envolvendo o Alan, tá? Foi um jogador que interessou, foi um jogador que o São Paulo achava que poderia agregar, mas agora a gestão do Macis vetou essa contratação, porque ele entende que não vale a pena o São Paulo investir na contratação desse jogador, visto que tem jogadores que ele quer apostar da base, como Matheus Ferreira e Diógenes, que são dois jogadores que são da mesma posição, mesmo podendo fazer a função de uma maneira diferente por conta das características. Mas o São Paulo me reiteraram que não tem mais esse interesse no Alan, tá? O São Paulo chegou a acertar salários como staff, o São Paulo iria assumir ali um empréstimo com o Flamengo, assumir a totalidade dos seus vencimentos, que estão na casa dos 850 mil, mas isso tudo ainda na gestão Casares. Houve um alinhamento, aí por conta da votação do impeachment as conversas acabaram atrasando, o Flamengo quis falar sobre Marcos Antônio, cogitou a possibilidade, está cogitando ainda, essa proposta vai chegar envolvendo o Alan, mas o São Paulo reitera internamente que não quer a contratação do Alan, entende que já tem peças o suficiente, além dos 3 volantes titulares. Tem Alisson, tem Pablo Maia, tem Negruti, tem Luan, tem o Diógenes que está subindo, tem o Hugo, tem também o Matheus Ferreira que deve ter oportunidades ali para treinar no Super CT da Barra Funda. Então o São Paulo entende que na função de volante barra meio campista está muito bem servido e pelo menos por hoje não vai mais pensar na contratação do Alan. Martelo batido, pode cravar, Alan não será jogador de São Paulo nesta janela de transferências. Você acha que é a melhor decisão? Eu acho que sim. Não gostaria da contratação do Alan. Acho que o Alan é um bom jogador e valeria a aposta se fosse para ganhar, sei lá, 400 conto por mês. Agora, para pagar quase 1 milhão e aí ter o risco de você ficar com o cara ir bem, aí depois você pagar o salário do cara, pagar a compra dele, para mim não faz sentido nenhum essa possibilidade de Alan. Então eu estou muito com o Macis, com o São Paulo nessa, para mim não faz sentido essa Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Chega pra cá porque tem muita coisa pra nós falarmos, inclusive temos a melhor volta de todas agora no São Paulo e é simplesmente impressionante. Finalmente
tudo o que está acontecendo, temos que comemorar demais, demais. O que joga de bola esse Danielzinho é uma coisa assim simplesmente impressionante. É claro que tem muitos jogadores para nós darmos destaque, principalmente nesse momento felicíssimo que vive o São Paulo Futebol Clube, mas o Danielzinho está surpreendendo, né? Surpreendendo demais, positivamente falando, porque o Danielzinho é aquele cara que a gente fala, esse cara joga aí no clube há 2, 3 anos no mínimo, por conta do encaixe, do entrosamento, da forma como ele joga. Parece que o Danielzinho, ele jogou a vida inteira no São Paulo, ou seja, o Danielzinho, ele nasceu para jogar no São Paulo Futebol Clube, tem jogado uma barbaridade em uma posição muito importante que arruma o meio de campo do São Paulo Futebol Clube junto do Marcos Antônio. Ô Flamengo, vocês querem comprar o Marcos Antônio? Vocês querem comprar? Inclusive o Crespo já falou isso em coletiva. Vocês querem comprar o Marcos Antônio? O Marcos Antônio tem preço e ele vale cada centavo para mais daqueles 156 milhões de reais. É um futebol simplesmente impressionante do Marcos Antônio, porque eu sei o que vocês vão falar aí. É isso mesmo. Tem Tapia fazendo gol, Luciano, só que o Marcos Antônio joga de terno, né? Acho que é assim que nós podemos falar do Marcos Antônio. Joga de terno e faz um encaixe perfeito com o Danielzinho. É impressionante. Eles são parecidos, assim, fisicamente falando, né? Tem uma estatura ali parecida, tem um futebol que aparentemente é parecido, mas não. Eles se complementam. O Danielzinho, ele é um cara de muita explosão, muita técnica e muita habilidade. O Marcos Antônio já é um jogador super inteligente e organizador. É impressionante, é simplesmente impressionante o que o Marcos Antônio faz. Nós temos um craque diferenciadíssimo do São Paulo, que além de ser um cracaço com a bola no pé, ele tem extrema personalidade. Há muito nós não tínhamos um cara com essa característica. Te digo qual que é a característica. Ele chama a responsabilidade do jogo pra ele. Ele dita o jogo. Então é um jogador assim simplesmente impressionante. É um cracaço que está todo mundo vendo, que está todo mundo já identificou, pelo menos aqui no futebol brasileiro, e não é à toa que o clube mais rico do Brasil hoje, né, o clube que está aí faturando bilhões, quero o Marcos Antônio. Só que o São Paulo faz certinho em valorizar demais o Marcos Antônio, aumentar, né, o colocar ali, vocês querem levar? Paga a multa. São 156 milhões de reais. São Paulo não pode perder o Marcos Antônio nesse momento de jeito nenhum. De jeito nenhum, e faz certinho em relação a valor. Saiu aquele sabe, olha o que esse Casares fazia com o São Paulo. Nós temos que comemorar muito. Olha o que esse cara fazia com o São Paulo. Era só aumentar o preço dos jogadores, valorizar os jogadores. Esse cara, se ele tivesse aí, ele já teria vendido o Marcos Antônio pro Flamengo por 20 milhões de reais ou 15 milhões de reais. É assustador pensar isso, né? Mas nós estamos livres. O São Paulo está com as portas abertas agora, finalmente. Está com o caminho livre para decolar. E aí, Crespo, não era tão ruim assim, né? Não era para brigar rebaixamento, né, Crespo? Que coisa maluca, hein? Agora, a partir disso, agora nós podemos analisar o trabalho do Crespo. Podemos começar a olhar novamente. Podemos dar um restart, digamos assim, né, Crespo? Eu que tinha muitas ressalvas com o seu trabalho, ninguém nunca pediu para você ser campeão da Libertadores, ser campeão do Campeonato Brasileiro. Todo mundo sempre soube do momento do São Paulo. Todo mundo sempre soube do momento delicado que o São Paulo vive. E mesmo agora que nós estamos com os ânimos lá em cima, e é pra ficar mesmo, porque o São Paulo tem uma virada de chave gigantesca com o Rafinha. Nem assim a gente tá... Eu estou esperançoso de verdade pra brigar um Campeonato Brasileiro. É ilusão, é muito otimismo? Talvez seja. Só que o São Paulo acabou de ganhar. E aqui não importa mais campeonato, né? Olha que coisa espetacular. Nesse momento não importa mais. Eu não queria saber se era brasileiro, paulista, sul-americana, Copa do Brasil, Libertadores. Não, nós enfrentamos o Santos. Eu não queria saber o campeonato, se a gente estava na zona do rebaixamento. Não, nós fomos para jogar um clássico. Percebem a normalidade, a situação de normalidade que, independente do campeonato e tal, é a camisa do São Paulo. Nós precisamos entrar
sempre dessa forma, da forma que jogou contra o Santos, da forma que jogou contra o Flamengo? Se perde contra o Flamengo, seria aceitável. É o Flamengo. O que não é aceitável é entregar os pontos antes. E está claro que não precisava, né, Crespo? Então, a partir de agora, dá para nós tratarmos tudo com normalidade. Não é chegar e falar, vai perder todos os jogos, é fracasso, brigar por 45 pontos. Tudo bem que o Crespo, ou até mesmo o Crespo, já voltou atrás em relação a isso. Então, acredito eu que nós temos um restart muito bacana em relação a isso, porque sim, está provado que o time do São Paulo é muito competitivo. Olha esse Danielzinho e esse Marcos Antônio. Olha o que esses caras estão fazendo com o meio de campo do São Paulo. O Bobadilla também. Bobadilla meio estabanadão, faz jogadas interessantes. Eu particularmente gosto do Bobadilla. Tá abaixo do Danielzinho e do Marcos Antônio, claro, mas percebem quando você tem ali um time jogando, um time inspirado, um time raçudo como esse do São Paulo, um time que tem jogadores técnicos, sim, dá pra você... Derrotas são aceitáveis em determinados momentos. Jogadores abaixo da média, jogadores piores que outros do elenco são aceitáveis. Percebe como tudo muda, tudo melhora? Luciano de atacante. O Tapia, vem aqui, deixa eu dar uma informação aqui. O Tapia, ele fez gol simplesmente contra Corinthians, Palmeiras e Santos. Acho o Tapia genial? Acho o Tapia um fenômeno, um craque? Não. Mas olha como o Tapia passa a ser um jogador importante pro elenco do São Paulo. Acho que ele deva ser titular? Não. Tá jogando bem? Tá. Muito feliz o gol que ele fez. O gol que ele fez contra o Santos, por exemplo. Acho ele um craque? Acho que ele tem que ser titular? Não. Mas ele pode ser um cara muito importante pro elenco, falando nível Brasil. Nós pegamos um Santos que acabou, que tem o Rohraiser, tem o Neymar que tá machucado, acabou de chegar o Gabigol, que é um jogador de muito peso. E nós arrebentamos o Santos. Teve a expulsão, só que pra mim o São Paulo iria ganhar, agora eu tô falando sem clubismo nenhum, pra mim o São Paulo iria ganhar esse jogo do Santos de qualquer jeito, mesmo sem a expulsão do Gabriel Menino. De verdade, falo sem clubismo, porque o São Paulo já estava melhor e todo mundo tá falando isso. Até mesmo os santistas, os santistas, o Gabigol... Todo mundo tá falando que o São Paulo, independente... O Santos não pode nem reclamar da expulsão, do desempenho do time pela expulsão, porque o São Paulo foi melhor. Foi melhor contra o Flamengo, foi melhor contra o Santos. Isso é muito importante. Agora nós temos o Tapia, que nós, mais do que qualquer um, nós conhecemos a limitação do atacante, do jogador, mas passa a ser uma peça importante pro elenco em termos de competitividade. Então o que nós sempre cobramos do Crespo é algo muito genuíno, algo muito justo pelo salário que ele ganha, pela profissão dele, que é técnico. É competitividade. É isso que o São Paulo tem que fazer. A gente sabe das limitações do Tapia? Sabemos. O Tapia, ele é o cara ideal para ser campeão de uma Libertadores, que o São Paulo nem tá, mas estou dando um exemplo. É um cara ideal para ser campeão de Libertadores? Não. Mas a competição tem que haver sempre. E o São Paulo está fazendo isso agora. São Paulo entrou igual o Flamengo. Entrou para competir, ganhou. Entrou contra o Santos com humildade, com raça, com vontade, concentrados. Os jogadores entraram concentrados e tá dando no que... E nós estamos vendo um desempenho muito, muito acima do que a gente estava vendo há pouquíssimos dias atrás. Então é simplesmente espetacular. Luciano de atacante. Olhem o Luciano jogando no ataque, o jogador fundamental que ele vira pro São Paulo, sem fazer os pitis dele, né? Sem dar os estardalhaços, sem falar de política, né, Luciano? Sem vir com um discursinho de, esse ano vai ser pior. Olha como o Luciano, jogador, pode render muito mais. Então nós sempre cobramos isso aqui, essa normalidade, essa questão... essa extração de bom futebol que nós sabíamos que esse elenco poderia dar. Agora, tem uma outra etapa em relação a isso. Tidico, você é iludido e tal. Ninguém tá falando. Tem a esperança de torcedor, tem o otimismo pra brigar por um título. São Paulo pode ganhar um Paulista? Pode. É fácil? Não, não é. Pode ganhar? Pode. Pode brigar em alto nível por um brasileiro? Pode. Nós sabemos do momento em que é aceitável o São Paulo não ganhar nenhum título? Pode ser também. Agora nós podemos conversar de verdade. Agora, o que o Crespo vinha falando, o Luciano, o Rafael com comentários muito infelizes, Rafael, que eu sempre elogio aqui, que é um baita goleiro,
vieram com um comentário infeliz. Esse ano vai ser pior, o torcedor ajuda aí, tal, aquele fracasso estampado. E galera, Wellington Rato, 33 anos, esteve no Morumbi, né? Veio assistir a partida. Wellington Rato, que nós temos um carinho, né, muito grande pelo Wellington Rato por conta daquela Copa do Brasil 2023. Jogou muito bem. Tá no Goiás, né? Se eu não me engano, tá no Goiás aí. Eu, particularmente, não queria ele de volta. Só que ele não é tão velho, né? Tem 33 anos, o físico dele já não estava tão bom. Quando ele, no final dele no São Paulo, o físico já não estava tão bom. Só que dá para nós pensarmos em uma situação que esse time, com o Rafinha ali fazendo o trabalho que está fazendo, um jogador igual o Wellington Rato poderia render, tipo o Tapia tá rendendo, tipo o Danielzinho, jogadores desacreditados, jogadores que não estavam jogando tão bem, ou que não estavam... Porque o Danielzinho joga muito bem, mas jogadores até que caem geralmente o desempenho, estão voltando a jogar muito. O Lucas, eu gostei muito de alguns lançamentos que o Lucas Moura deu, e é um dos principais também. Então o Rato... se perguntar nu e cruamente, eu acho que eu não gostaria, não. Mas é um cara que poderia sim, poderia fazer um bom trabalho com esse ambiente favorável. Mas e aí, o que vocês acham? Falei com o Juba em relação a isso. O Juba queria o Rato de volta. O Juba já é muito mais otimista que eu, digamos assim. E ele queria o Rato de volta. Achava que o Rato seria excelente porque não tem ponta direita. É verdade. Mas eu não sei se o Rato não seria o nome. Fica uma história muito... Fica uma nostalgia em volta do momento feliz que o Wellington Rato teve em 2023, né? Que ganhou aquela Copa do Brasil. Poderia ser algo interessante ou não. Veio prestigiar o nosso tricolor no Morumbi em uma noite tão maravilhosa de vitória